Sabias que muitos atletas falam sozinhos durante a competição? Parece estranho isto, mas isto é uma estratégia secreta que ajuda a aumentar a autoconfiança. Neste vídeo vou-te explicar que estratégia é essa e como ela funciona. Por isso fica comigo até ao fim para saberes pôr em prática esta estratégia e qual é o desafio que eu tenho para ti. Bem-vindo! Eu sou o Filipe e o meu objetivo é ajudar-te a desenvolver uma mente de alta performance para os teus desafios, seja no desporto ou no dia a dia. Por isso, vamos já ao conteúdo. Vou-te mostrar aqui um vídeo de um jogador muito conhecido, provavelmente conheces, que é o Ronaldo, que ele faz aqui uma série de afirmações. Vamos passar aqui, portanto, onde ele faz aqui uma série de afirmações. Tu bate, passa da barreira, mesmo de ser. Pra ti é normal, bate no gol, tu bate. Ele faz aqui todas estas afirmações, mas qual é o propósito? Porque é que isto acontece? E voltamos aqui à nossa tela com o nosso programa. Qual é o problema, digamos assim? Então, o problema que acontece aqui, nestes momentos em que ele está num momento de alta pressão, há um stress, não é? Há uma pressão, há uma ansiedade, e isto produz uma hormona que regula o nosso humor, a motivação. Deixa-me ver, vou aumentar assim aqui mais um bocado para poderes ver melhor. O cortisol é um hormônio, esteroide, que regula o humor, a motivação e o medo. Produzido nas glândulas adrenais, também é chamado popularmente de hormônio do stress. Na prática, o cortisol vejam aqui, pode afetar diversas partes do corpo. Ok? Então, daí a importância de ele estar a usar estas afirmações. Ok? Porquê? Porque este é um momento de stress, um momento decisivo, um momento de ansiedade, como podemos ver aqui, não é? O que é que acontece? Há ansiedade, há o medo, há a dúvida, há o pensamento negativo, vou conseguir, não vou conseguir, há uma envolvência, não é? Que faz que aumenta muito a pressão sobre o jogador, sobre o atleta, um momento decisivo, uma final de uns 100 metros, de uns 400 metros, uma final da Champions, de Campeonato do Mundo, Campeonato da Europa, portanto, momentos muito, muito marcantes e importantes. Um deles também é, por exemplo, podemos ver aqui a marcação de um penalti. E trago-vos aqui uma curiosidade, muitas vezes passa-nos aqui ao lado, mas a realidade é que, reparem, não sei se vocês sabem qual é o tamanho de uma baliza. É impressionante. Portanto, podemos ver aqui qual é o tamanho de uma baliza. De poste a poste, reparem bem, a baliza tem 7,32 metros, portanto 7 metros e 32 centímetros. E de altura tem 2 metros e 44 centímetros. E reparem, a bola tem cerca de 22 centímetros de diâmetro. Portanto, o jogador tem que colocar a bola, que tem 22 cm de diâmetro, num quadrado não, num retângulo, com 7 metros e 32 centímetros. Reparem bem, há muito espaço onde colocar a bola. Mas o que é certo é que em muitos momentos decisivos, importantes, o jogador falha. E agora a questão é, falha porquê? Não sabe marcar penaltis? Não tem componente técnica para o fazer? Certamente que já viste muitos grandes jogadores a falharem penaltis. Então vamos dar continuidade aqui. O que é que isto tem a ver? Vamos aos exemplos práticos. A componente mental e a componente técnica. E o que é que nos fala aqui a componente técnica? A componente técnica é feita ela todos os dias, não é? Diária ou bidiária até. E quando existe a pressão física, que há este treino físico que é feito e técnico, não é?
O técnico vai estar ligado também à componente mental. E depois, quando há este momento de pressão, o jogador prepara-se, ou o atleta prepara-se para a competição, neste caso de um jogo de futebol de 90 minutos, o jogador deve estar apto fisicamente para os 90 minutos. Quando há essa pressão física, essa exigência física, o que é que resulta? O jogador está preparado. Pronto, ok. Tecnicamente também preparado para, e taticamente, no caso de futebol. Mas então, o que acontece é que a grande maioria, da maioria já não é a grande maioria. Já há uma parte significativa de atletas que treinam a componente mental, sabem da sua importância e treinam a componente mental. Mas a grande maioria dos atletas, vamos generalizar assim, não treina. E o que é que acontece? Quando há a pressão mental, a pressão do momento decisivo, a pressão de marcar um penalti, a pressão de marcar um livre, no treino, são capazes de estar a marcar livres constantemente e ter uma eficácia de 100%. Mas no jogo isso não acontece. Mesmo nos penaltis, exatamente a mesma coisa. Não acontece. Mas, por exemplo, tenho aqui 3 jogadores que certamente conhecem, que têm uma preparação mental. Seja de forma direta, porque optaram por fazer essa preparação e dão valor a essa preparação, ou até de forma inconsciente. Qual é esta forma inconsciente? Ao longo da vida nós deparamos com desafios e somos preparados mesmo não tendo noção de que isso está a acontecer. Quando nos vimos em situações de inferioridade e somos resilientes e queremos chegar àquele objetivo, então começamos a construir uma mentalidade já na nossa adolescência forte. Não somos a primeira opção do treinador, mas sabemos onde é que queremos chegar e somos resilientes e lutamos e vamos desde já novos construindo essa mentalidade forte. Essa mentalidade do querer, do acreditar, do querer estar, mesmo tendo em conta as circunstâncias de pressão, de medo ou de dúvida, de continuar. Então há aqui 3 jogadores que eu trago que têm uma mentalidade forte. Os 3 são Ronaldo, o Diogo Costa e o Rubem Dias. Ronaldo, porque toda a gente já sabe o porquê. Neste momento já é um líder, é uma referência internacional no que toca a desporto. É uma coisa impressionante. O Diogo Costa porque é um jogador que tem uma capacidade de resiliência muito grande. Tem aquele síndrome que eu chamo do peixinho, da memória do peixinho, que após um erro esquece imediatamente que aquilo aconteceu. E eu já vi ele a cometer erros enormes e imediatamente a seguir a fazer uma defesa do outro mundo. Uma coisa extraordinária. Portanto, já o vi lembro-me de uma estreia que ele fez na Champions, que ele comete um erro gravíssimo e depois mantém a serenidade e ao longo do jogo esteve sempre muito presente e continuou muito focado e acabou por fazer um bom jogo, mas tinha cometido anteriormente um erro muito grave. Isto em outros jogadores iria afetar bastante o desempenho ao longo do resto do jogo. E o outro é o Rubem Dias, que tem uma capacidade de liderança fantástica. Vemos aqui até mesmo nesta foto que eu trago aqui, o gesticular dele, o grito que ele está aqui a dar com os colegas, a motivar e a automotivar-se também a ele. Porque quando nós ajudamos, o atleta ajuda, dá indicações, puxa pela equipa,
está-se a ajudar também ele próprio. Portanto, aqui 3 atletas com uma capacidade enorme mental. E quando o jogador, falta-me aqui isto, quando o jogador não está preparado, neste caso até trago aqui um momento do Diogo Costa no europeu, em que ele defende 3 remates de grande penalidade no Euro. E depois vemos aqui a equipa da Eslovénia muito pouco preparada mentalmente para bater os penaltis, em que o Diogo Costa defende os 3 primeiros penaltis da Eslovénia, uma coisa impressionante. Agora, a questão é, estes jogadores não sabem bater penaltis? Portanto, o que aconteceu aqui é exatamente o que estamos a falar, a pressão do jogo, a pressão do momento, o Euro, passagem à fase seguinte. Portanto, isto foi nos oitavos final, passagem para os quartos finais. Portanto, nenhum daqueles jogadores mentalmente estava preparado para a pressão daquele jogo. Mas o Diogo Costa estava, como fiz referência acima, um jogador com uma mentalidade forte. E daí estar onde está. Obviamente, seleção nacional e um grande clube português. Vamos dar aqui continuidade. Já agora, penso que estás a gostar. Se estás a gostar do conteúdo, por favor, deixa aí um like no vídeo. Subscreve aqui o canal, porque eu tenho aqui conteúdo de enorme qualidade e esse é o objetivo, passar conteúdo com qualidade. E se gostavas que eu abordasse aqui outros temas, deixa aqui nos comentários que temas é que gostarias de que eu falasse aqui e que fizesse aqui vídeos sobre isso. Então vamos falar aqui porque é importante treinar e ter estratégias para melhorar os teus resultados. Então trago-vos aqui um estudo científico que fala sobre a autoafirmação. Um estudo feito aqui no Journal of Experimental Social Psychology. Self-affirmation improves performance on tasks related to executive functions. Portanto, a autoafirmação aumenta a performance das nossas tarefas. Então, o que é que consiste este estudo? Conseguem ver aqui. Objetivo: o presente estudo explorou o efeito da autoafirmação em 2 aspectos do desempenho. Foram relacionados ao funcionamento executivo, memória de trabalho e inibição. O objetivo era estabelecer-se a autoafirmação melhorava o desempenho nessas tarefas. Utilizaram aqui, o método foi, portanto, 83 participantes, utilizaram a autoafirmação de controlo e em seguida completaram tarefas computadorizadas, portanto, isto tem aqui uma tradução um bocado esquisita, em sequência fixa. Portanto, o que é que nós temos aqui? Os resultados. Os participantes autoafirmados tiveram melhor desempenho do que os participantes não afirmados. Isto é a tradução, não afirmados, que não utilizaram as afirmações em ambas as tarefas. Portanto, a autoafirmação pode melhorar o aspecto do desempenho. É este estudo que diz-nos isto, exatamente. Portanto, a autoafirmação ajuda ao desempenho das tarefas, das nossas ações. Porquê? Porque basicamente o que é que acontece? Nestes momentos se formos ver aqui, de pressão, né? Não é? Temos aqui de pressão mental e emocional. O que é que acontece? É isto. É normal. Não está errado sentirmos ansiedade, sentirmos dúvida se vamos conseguir, se não vamos conseguir. É normal. Agora, é necessário treinar esta componente mental. E isto é esta é uma das estratégias para conseguirmos ultrapassar. Não é o adversário, somos nós mesmos. Há um foco sempre muito no adversário, mas na realidade, se repararem aqui nesta situação, deixem-me voltar aqui abaixo,
Vamos lá. Isto não anda. Ok. Se repararem nesta situação aqui, reparem. O que é que aconteceu aqui? Reparem. Diogo Costa tornou-se o primeiro guarda-redes a defender 3 remates num desempate por grandes penalidades no Euro, quando Portugal eliminou a Eslovénia nos oitavos de final. Portanto, não foi... foram 3 jogadores diferentes a marcar, a bater os livres de 7 metros. E o Diogo Costa defendeu-os todos. Portanto, nestes momentos, o adversário não foi o Diogo Costa. Mas sim a incapacidade do jogador lidar com a pressão do momento. Então, porquê? Dúvidas? Deixa-me passar aqui. Vamos... Não está fácil. Ok. E porquê? Por estas componentes aqui. Né? Ansiedade, medo, dúvida, pensamentos negativos. Portanto, uma falta de confiança no seu desempenho técnico. E como isso vai alterar a química do nosso corpo, vamos ser muito menos eficientes. Ok? E o que é que podemos fazer com esta estratégia? Vamos utilizar esta estratégia para mudar resultados, certo? Com estas afirmações, o que é que eu posso ganhar? Cá está. Confiança, convicção, segurança, otimismo, positividade, motivação. Vou alterar a química do meu corpo. Ok, isto é extremamente importante. É uma das estratégias que nós podemos utilizar. Obviamente que existem mais estratégias, como a visualização, a respiração, o treino focado, com a mente com uma mente concentrada e focada no treino. É uma mente que ganha resiliência e otimiza os processos técnicos. Vou-vos dar um exemplo. Há muita gente que faz ginásio, faz musculação e leva os fones. Está a ouvir música e está a treinar. Portanto, a pessoa está a fazer o treino físico, sim. Está a exercer força e a sobrecarregar os seus músculos para aumentar o desempenho do músculo, a sua musculatura. Mas mentalmente não está a fazer treino nenhum, porque a capacidade, nós temos que também treinar a nossa capacidade mental. Tem que ser uma conjugação da componente física com a componente mental. Devemos estar focados no exercício, na contagem, por exemplo, das repetições. Devemos estar focados no músculo, a prestar atenção, a ter uma consciência de atenção no músculo que estamos a trabalhar, para poder desenvolver força mental. Não é só força física, força mental. Ok? E vão ver que os resultados vão ser muito, muito diferentes. E como é que podemos pôr isto em prática? Tenho aqui então 3 dicas para podermos pôr isto em prática. Por exemplo, todas as manhãs podemos utilizar as afirmações. E o que é que podemos utilizar? E dizer: todo dia me torno melhor de todas as formas. Coisa muito simples, prática. Dica número 2, no trabalho, por exemplo. Antes de uma reunião, num momento de stress ou na falta de criatividade, o que é que nós podemos dizer ou afirmar? Vou fazer uma boa apresentação porque eu confio. Ou vou fazer uma boa apresentação, eu confio em mim. Ok? Utilizar isto sempre. Podem utilizar quando quiserem, não há limite. Isto é uma situação passageira e vou continuar calmo, pois não posso fazer nada agora. Num momento de stress, há momentos em que a melhor coisa é não fazer nada. Não fazer nada, deixar que o momento passe e depois fazer uma autorreflexão e tomar uma decisão e tomar uma ação. E na falta de criatividade, até pode ser num jogo de futebol ou se és criativo, se estás a desenvolver um projeto novo,
O que é que nós podemos dizer? Eu sou inspirado criativamente pelo mundo ao meu redor e posso usar essa inspiração para alcançar o meu objetivo. Ok, prático e simples. Dica número 3. Na competição, ok? Antes ou durante os treinos, ou mesmo até durante os jogos, sempre. Utilizar sempre afirmações, mas não são afirmações mentais. São afirmações, eu sou capaz. Eu sou capaz. Assim como o Ronaldo estava ali. Mas existem muitos atletas que fazem isto, não é só o Ronaldo. Nos Jogos Olímpicos vemos também muito isso, na parte de atletismo, a motivação. Outra componente também, outra das estratégias é usar os movimentos físicos, como levantar os braços, colocar na postura de toureiro. Portanto, aqui podemos mudar o nosso estado mental através da nossa parte física. Não é? Se estivermos com a cabeça a olhar para o chão, ou com os braços cruzados, ou com os ombros caídos, isso vai mudar também a nossa componente química. E então, continuando. Antes ou durante os treinos ou os jogos, parece uma prescrição médica, mas não é. Nos momentos de erros, quando falhamos, não é? Claro. Então, todos os dias treino ou jogo, vamos colocar assim, todos os dias treino melhor de todas as formas possíveis. Todos os dias treino ou todos os dias jogo melhor de todas as formas possíveis. Portanto, o erro faz parte do sucesso. Na próxima jogada vou marcar. Eu confio. Portanto, há que utilizar isto para nos automotivarmos e criarmos esta força mental para seguir em frente e conseguirmos alcançar aquilo que pretendemos. Por vezes são estas pequenas mudanças que vamos fazendo ao longo da nossa vida que vão fazer a grande diferença. Todas estas pequenas mudanças, como esta é uma das estratégias que estamos aqui a falar neste vídeo, mas existem outras e todas estas pequenas mudanças vão ter um grande resultado. Portanto, e o que é que acontece aqui também de importante? Este termo, obesidade mental, o que é isto? Existe o treino físico, existe o treino mental, mas existe também o lado oposto, não é? Aqueles alimentos que simplesmente só têm calorias e não têm um resultado positivo no nosso corpo, não têm os nutrientes necessários para o nosso corpo. Simplesmente são alimentos para encher chouriços. Não sei se conhecem este termo, não estou aqui para encher chouriços. Que é aquele conteúdo que agora, infelizmente, nós temos nas nossas plataformas sociais, que é um conteúdo vazio, um conteúdo obeso, não serve rigorosamente para nada. É um conteúdo de entretenimento, ok, o entretenimento é importante, sem dúvida nenhuma, mas é QB. E vemos hoje em dia com muita pena que vejo muitos miúdos agarrados ao telemóvel e àquela plataforma, que eu não sei se posso dizer aqui, que também não vou dizer. Não é só uma, são várias, em que não acrescenta nada. Não acrescenta nada. E isto cria o que eu chamo obesidade mental. Portanto, estamos repletos de informação que não serve rigorosamente para nada. E em muitos casos faz ainda o oposto. Além de não servirem para nada, leva-nos a tomar decisões que não são boas para a nossa vida, sem dúvida. E o que é que eu falo aqui sobre a obesidade mental? Refere-se ao acúmulo excessivo de informações, preocupações ou pensamentos negativos, ok? Que subcarregam a mente, dificultando o foco, a clareza mental e não gera resultado pretendidos.
Basicamente é isto, não é? É esta quantidade de informação que vamos absorvendo que não serve rigorosamente para nada. Assim como a obesidade física resulta do excesso de alimentos, a obesidade mental é causada por consumo descontrolado de estímulos. Portanto, queremos coisas rápidas, queremos coisas que nos deem estímulos rápidas. Não somos capazes de ser resilientes, fortes mentalmente, ir em frente mesmo tendo medo. Portanto, fazendo uma autogestão na nossa ansiedade, no nosso medo. Portanto, queremos sempre coisas que nos estimulem, que nos deem prazer rapidamente. E estas plataformas digitais são feitas nisso, sem dúvida nenhuma. Portanto, estímulos, sejam eles digitais, emocionais, sociais, gerando dependência, stress e ansiedade. Para manter a saúde mental equilibrada é fundamental praticar higiene mental, através de pausas, reflexão e a escolha consciente do que observamos no nosso dia-a-dia. Eu tenho um vídeo sobre isto, que é termos cuidado com aquilo que absorvemos, ou vemos ou ouvimos no nosso dia-a-dia, porque isso vai influenciar as nossas decisões e os nossos resultados. Ok? Deixa aí um comentário, não sei se já ouviste falar neste termo, obesidade mental, o que é que tu achas sobre isto? E já agora, mais uma vez te peço, se estás aqui, deixa aí o teu gosto, por favor, vais ajudar aqui o canal a crescer e a podermos chegar a mais pessoas, porque acho que este conteúdo é extremamente importante nos dias que correm hoje, sobre a importância que nós temos sobre a nossa própria vida, não é? E não achar que a vida é um mero acaso. Portanto, são estas pequenas aprendizagens que vamos tendo, que vamos percebendo que nós, ao fazermos determinadas escolhas no nosso dia-a-dia, vão determinar os nossos resultados. E então, o que é que nós temos aqui? O conhecimento é inútil se não soubermos utilizar. Então, um homenzinho, em vez de desenrolar a corda, ficar com uma das extremidades e atirar a corda para ajudar a outra pessoa, não foi isso que ele fez. Atirou a corda toda. Portanto, isso também tem a ver com o desafio que eu tenho para ti no final deste vídeo, ok? Porque, como te disse, eu não estou aqui para encher chouriços, mas estou aqui para te ajudar, para dar conteúdo, para colocares em ação. Portanto, este conhecimento que eu te passo, se não for colocado na prática, não serve rigorosamente para nada. Conhecimento sem ação não gera resultado. Portanto, isto é aquele... repara, imagina, a tua perna direita é conhecimento, a tua perna esquerda é ação. Tu dás o primeiro passo, avanças com a perna direita para ganhares conhecimento. Ok? E o que é que tu tens que fazer a seguir? Avançar com a perna esquerda. Colocar em ação o conhecimento. Então, do ponto A, vais avançar para o ponto B. Mas repara, se tu fizeres sempre a mesma coisa, adquirires conhecimento, dás um passo com a perna direita, logo a seguir voltas a dar mais um passo com a perna direita, logo a seguir voltas a dar mais um passo com a perna direita. Não sei se estás a ver o sentido disto. Até podemos fazer aqui um pequeno desenho, não é? Imagina que estás aqui, não é? Os teus dois pés, dás um passo, moves-te para aqui. Se não deres o próximo passo, que é tomares uma ação, não é? Vês aqui? Ok, vê-se assim um bocadinho mal. O que é que acontece? Vais adquirir mais conhecimento, ok? E o que é que vais? Vais começar... Se andares sempre à volta do conhecimento, nunca vais sair do sítio. Ok? Parece... É isto. Então, mas repara agora. Se... Não é? Conhecimento, ação, avanço. Tomei... Portanto, adquiri conhecimento. Coloquei em ação. Ok? Repara. Ponto A.
ao ponto... Epá, estas letras estão muito más. Ok, adquirir novamente conhecimento, coloquei em ação. Adquirir novamente conhecimento, coloquei em ação. Epá, já viram isto? Fantástico. Então é isto. Reparem que conhecimento sem ação não gera resultado. Ok? Então vamos lá. Epá, isto não anda para a frente. Vamos apagar isto tudo. Ok. E pronto. Então, chegamos até aqui. Proposta de desafio. O que é que eu tenho para ti? Quero-te desafiar a ver se realmente vais colocar em ação. Quero que tu coloques em prática este conteúdo. Portanto, se aceitares este desafio, o que é que eu te quero pedir? Que deixes um comentário, nos comentários, afirmações positivas. E o que é que vais receber? Vou deixar aí um link a todas aquelas pessoas que deixarem um comentário aqui. Deixa eu ver assim. Desculpa lá. É isto. Vamos aqui sublinhar afirmações positivas, ok? Deixa um comentário de afirmações positivas, certo? E eu vou deixar lá no teu comentário um link para fazeres download de um PDF para colocares em ação. Digamos que é um plano de ação para afirmações positivas, para colocares em ação todo este conteúdo que eu te passei aqui, ok? Bem, ou também podes deixar aí um comentário sobre o que é que tu achaste aqui deste conteúdo. Repara bem por onde é que já percorremos, ok? Penso que foi bastante interessante e bastante desafiador este conteúdo. Se chegaste até aqui, já foi fantástico. Deixa agora o teu gosto, por favor, é a única coisa que eu te peço. Subscreve o canal e ativa as notificações. Desta forma vais-me ajudar a crescer o canal e a chegar a mais pessoas. E se achares relevante também deixa o teu comentário sobre o que é que achaste deste vídeo ou algum tema que queiras ver aqui falado nos vídeos que vou fazer. E se de alguma maneira eu te posso ajudar com os teus desafios que tens pela frente na tua carreira como jogador, como atleta, entre em contacto comigo nos comentários ou por e-mail, pois neste momento estou à procura de pessoas que queiram concretizar as suas metas, os seus objetivos, mudar os seus resultados, transformar a sua carreira em algo bastante satisfatório. Assim, desde já, muito obrigado por assistires até aqui e um grande abraço e até o próximo vídeo.